São Lucas capítulo 5. Queria que você abrisse aí no versículo 8 ao versículo 10. Lucas 5, 8 a 10, diz assim: Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, que sou pecador. Juninho, você pode tirar esse microfone aqui do meio, ó. Afasta-te de mim, que sou pecador. Pois com a pesca que haviam feito e a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Amém? Diga comigo: existem crenças que limitam o nosso crescimento. Crenças que impedem o nosso crescimento. Irmãos, nem toda crença nossa está correta, não é verdade? Aliás, nossos pais muitas vezes eram cheios de crendices, não é verdade? Cheio de crendices. E tem muito crente também cheio de crendice, sabia? Crê em determinadas coisas que a Bíblia não fala e tem determinados comportamentos que não é de acordo com a Bíblia Sagrada. E isso às vezes até em nome da santidade, em nome da humildade, né? E assim sucessivamente. Então olha só, nós vamos falar hoje sobre 3 crenças que impedem nosso crescimento. E aí, lembra que a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Não é verdade? Paulo não diz que nós alcançamos a transformação da nossa vida através da renovação do entendimento. Então olha só. Se eu não tenho tido sucesso na minha vida, eu preciso rever o meu entendimento. Amém, irmãos? Que tipo de crença eu estou vivendo? Porque as crenças que eu vivo, elas é que determinam o meu comportamento e a minha fé. Amém? Então olha só, nós estamos diante de um texto onde Pedro fica maravilhado diante daquela pesca maravilhosa. Tinham pescado a noite inteira, não pegaram nada, e aí de repente Jesus manda lançar a rede para um lado, e eles lançam e apanham peixe demais, e com esse milagre Pedro ficou um tanto quanto maravilhado, com medo, inclusive, ao ponto dele pedir ao Senhor para se afastar dele, porque ele não acreditava, ele não cria que ele era digno mais de estar diante de uma pessoa tão santa como o Senhor Jesus. E aí Jesus vai e fala para ele: Pedro, não tenha medo não, Pedro, daqui para frente você vai ser pescador de homens. Amém? Ou seja, Pedro, agora é que você vai andar junto comigo. Agora, daqui para frente é que nós vamos andar juntinho. Não tenha medo de estar comigo, porque você vai ser pescador de homem. Amém, irmãos? Então, olha só. Pedro, ele se acha indigno, não é? Pedro ainda não tinha... O que eu aprontei? Pedro ainda, irmãos, ele não tinha a crença correta. Diga comigo, Pedro não tinha a crença correta ainda. Crença bíblica. Olha só, Pedro não tinha ainda a crença correta. Qual é a crença correta? Diga comigo, a crença bíblica. Sobre a nossa condição de pecador e sobre o perdão e purificação dos nossos pecados. Ele não entendia isso ainda. Então, a crença que Pedro tinha, com certeza, era a crença judaica do Antigo Testamento, da lei, de que todo ser humano era indigno de entrar diante de Deus, como de fato é. Mas Pedro ainda não tinha a crença do perdão,
da purificação dos seus pecados. E aí ele pede então o Senhor para se afastar dele, e com razão, porque ele não tinha a crença correta. E ele então pede o Senhor para se afastar dele. Amém? Então nós precisamos, irmãos, ter a crença correta, a crença bíblica, e não permitir que as crenças antibíblicas e carnais, baseado apenas em sentimento, diga comigo, sentimento, baseado em emoção, baseado em justiça própria, impeça o nosso crescimento. Amém? Então olha só, se nós não tivermos a crença bíblica, crença correta, se a nossa crença for baseada em sentimento, em vontade, em emoção, em coisa da alma, baseada em justiça própria, com certeza elas vão impedir o nosso crescimento, e não só espiritual, mas em todas as áreas. Elas vão nos travar, né? Então nós vamos aplicar essas verdades à nossa vida ministerial, à nossa vida como líder, pois essas crenças impedem o nosso crescimento, impedem o nosso desenvolvimento. 3 crenças que impedem o nosso crescimento. Primeiro, é querer se tornar um líder de excelência rapidamente, sem passar pelo processo de treinamento e crescimento. Eu quero que Deus me use, mas Deus tem que fazer rápido. Eu não estou disposto a passar pelo processo de crescimento, pelo processo de treinamento. Então olha só, uma crença como essa, se eu quero que Deus me use, se eu quero ser um líder de pequeno grupo de excelência, se eu quero ganhar almas para Jesus, e eu não quero passar pelo processo de treinamento e crescimento, dificilmente eu irei alcançar os meus objetivos. Eu não irei alcançar os meus objetivos. Porque o processo de treinamento e crescimento, ele faz parte da nossa vida. Até mesmo para Deus não nos perder. Por exemplo, quem é pai aqui, você tem medo de perder seu filho? Você não teme perder seu filho? Teme ou não teme? Por que você procura ensinar as coisas a ele? Por que você às vezes até, é um pouco duro, rígido, corrige, e às vezes até que tem que dar uma chineladinha? Por que você faz isso? Para não perder o seu filho, não é verdade? Eu me lembro de uma surra que eu dei na Laís quando ela era pequenininha, que ela enfiou o grampo na tomada. Mas por que eu dei a surrinha nela? Pequenininha. Para não perder ela, porque eu sabia que se eu não estivesse perto e ela fizesse isso, ela morria. Pergunta para mim se ela ainda enfiou o grampo na tomada. Tinha um medo danado de tomada. Então, veja bem, nós precisamos entender que nós não crescemos tão rápido assim. Nós precisamos passar pelo processo de treinamento e crescimento. Amém, irmãos? Mas por que então que alguns crescem mais rápido do que outros? Porque são abertos ao aprendizado, são abertos ao Senhor, se atiram de corpo e de alma. Então olha só, nós precisamos atentar para os processos de treinamento necessário ao nosso crescimento. Amém? Necessário ao nosso crescimento. Nós somos tentados, irmãos, a pegar atalhos para chegar mais rápido. É verdade ou não é? Na vida nós somos tentados a pegar atalhos para chegar mais rápido. Agora, os atalhos nem sempre proporcionam os aprendizados. Na vida espiritual, na verdade, atalho não funciona. Pode funcionar na vida natural. Você vai fazer uma viagem, tem um atalho, e esse atalho é bom, pode até ser útil para você. Mas na vida espiritual, atalho não proporciona aprendizagem. Amém? Na vida espiritual, o caminho correto é o caminho traçado por Deus, nem que seja mais demorado, como foi o caso de quem? Dos israelitas. Lembra da situação dos israelitas? Eles saíram do Egito e eles chegariam à terra de Canaã dentro de 40 dias. Mas aí Deus, para não perdê-los, Deus para treinar eles, Deus para curar eles de um monte de coisa, faz o quê?
faz eles dar uma volta no deserto por 40 anos. Olha só, estavam vendo a terra, Deus fez eles voltar, deram a volta e ficaram arrodeando durante 40 anos, porque era necessário. E aí a Bíblia até diz, Deus diz, se eles tivessem ido direto pelo caminho de 40 dias, eles teriam desistido da terra, porque naquele curto caminho tinha inimigos que eles não tinham fé para vencê-los. Eles não acreditavam que eles eram capazes de vencê-los. Então Deus teve que conduzir eles pelo deserto para ir trabalhando a fé deles, para ir trabalhando a persistência deles. Amém, irmãos? Então diga comigo, os atalhos não são bons. Então olha só, nós somos tentados a pegar o elevador, não é verdade? No mundo de hoje a gente está muito preguiçoso, a gente chega aí nesse shopping, às vezes é só um pavimento apenas, mas a gente quer pegar o elevador, a escada rolante, é verdade ou não é? Mas eu pergunto para você, o elevador, ele proporciona a você um preparo físico? Não proporciona, não é? Mas a escada, ela nos deixa mais preparados para uma jornada maior. É verdade ou não é? A escada, ela proporciona um preparo para uma jornada física maior. Então veja bem, irmãos, o processo de crescimento envolve, primeiro, nós estamos falando que nós não podemos cair na tentação de querer crescer sem passar pelos processos de treinamento e crescimento. Então olha só, processo de crescimento envolve, primeiro, adquirir constância e habilidade nas coisas básicas da fé. Eu não tenho habilidade nenhuma nas coisas básicas da fé. Não sei nem quantos livros a Bíblia tem. Nunca nem li a Bíblia toda. Não tenho o hábito de ler a Bíblia, não tenho o hábito de fazer TSD, não tenho o hábito de servir o meu irmão. Eu deixo as oportunidades que eu tenho para servir passar em branco. Não é? Eu não sei, eu tenho dificuldade no trato com as pessoas. Não sei tratar as pessoas bem. Não sei reagir diante de uma afronta. Não é? Então olha só, dentro desse processo envolve essas coisas básicas. Amém, irmãos? Envolve as coisas básicas. E aí nós precisamos vivenciar, ter constância e habilidade nas coisas básicas. Coisas básicas da vida espiritual. Falar de Jesus para alguém é coisa básica. Orar todos os dias é coisa básica. Ler e meditar na palavra é coisa básica. Ter uma vida de santidade é coisa básica. É só coisa para ir para o céu. Ser fiel ao Senhor em tudo, nos tratos, na palavra, é coisa básica. Ser honesto é coisa básica da vida cristã. Amém, irmãos? Aprender a ser tratável, ensinável. Eu não posso apelar de forma alguma quando, de repente, algum erro meu é apontado. Não. Tem gente que não é tratável, que não é ensinável. Tem gente que até pregando ele se ofende. Esse pastor está falando é para mim. Mas se é para você, graças a Deus que esse pastor está falando um assunto que eu preciso, eu sou a cara disso aí. Amém, irmãos? Ou se às vezes, meu Deus, o que eu estou precisando? Qual é o propósito do Senhor? Eu vim no culto hoje e o assunto é esse. Qual é o propósito do Senhor na minha vida? Precisamos, irmão, ser tratável, ser ensinável. Amém? Porque Deus usa gente para nos ensinar. Deus usa gente. Aqueles que esperam Deus mandar um anjo para ensinar eles. Aqueles que esperam aprender sozinho. Normalmente são cristãos que demoram a adquirir até a maturidade só para ser crente mesmo. Porque Deus usa pessoas. Amém, irmãos? Em pouquíssimas situações na Bíblia, Deus não usou pessoas. Aliás, para ensinar, Deus sempre usou pessoas. O único homem que diz que
O próprio Senhor revelou o evangelho a ele, foi Paulo. Mas aí ele disse que ele ainda esteve com os discípulos 15 dias lá em Jerusalém para atestar se era aquilo mesmo que ele havia entendido. Amém? Então veja bem, precisamos aprender a ser tratável, ser ensinável. Amém, irmãos? Precisamos ser tratável e ensinável. Adquirir conhecimento necessário. Qual é o conhecimento que eu preciso para a minha vida? E essa palavra às vezes se aplica lá na nossa vida profissional. A pessoa trabalha numa empresa há 10 anos. Irmão, não sabe tudo da empresa. Como é que vai ser promovido, irmão? Então, em locais de trabalho acontece muito isso. Chega um novato e é promovido antes do veterano. Aí o veterano fica enciumado, com dor de cotovelo. Mas o cara está lá 10 anos, não sabe a rotina da empresa. Igual uma vez chamei um rapaz para fazer um serviço para nós, amigo nosso, amigo meu, chamei para ajudá-lo. Trabalhou 15 anos numa construtora. Aí disse que saiu porque ficou chateado, porque outro cara entrou na mesma função dele e foi promovido para encarregado antes dele. Mas aí eu chamei o cara para fazer um serviço para nós aqui, eu dei vontade de mandar ele embora na hora que ele chegou. Um profissional 15 anos fazendo a mesma coisa e não saber fazer, relaxado daquele jeito. Aí eu olhei para ele e pensei comigo, tem razão, irmão, do outro ter sido promovido e você ter ficado para trás. Então veja bem, dentro desse processo precisamos adquirir o conhecimento necessário e precisamos aplicar esse conhecimento adquirido. Amém? Precisamos aplicar tudo que nós aprendemos. Porque senão, esse conhecimento fica perdido e o crescimento não irá acontecer. Segundo erro, segunda crença que limita o nosso crescimento, querer ser líder, mas não quer muita pressão nem muitos problemas. Ah, irmão, a quem muito é dado, muito é exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz? Em todas as áreas da vida é assim. Quanto mais crescemos, mais pressão vem sobre nós. É verdade ou não é? É verdade ou não é, irmãos? Você não tem uma casa. Aí você trabalha, consegue a entrada da casa e você adquire uma prestação para pagar. Todo mês agora. Ou a pressão agora para ganhar o dinheiro para pagar a casa. É verdade ou não é? Mas aí você preferia viver sem a pressão da prestação da casa ou viver pagando aluguel? Morando de favor, o que é melhor? Amém? Você não tem carro, você tem a casinha, não tem o carro. Aí você compra a casa e chega o IPVA. O seguro tem que pagar. É melhor conviver com a pressão do IPVA e do seguro para pagar ou andar a pé? Amém? Olha só. Lembra da pressão que você tinha quando você tinha 2 anos de idade? Não lembra, né? Porque não tinha pressão sobre você. A pressão que o Juninho aqui sofre, é diferente da pressão que o pai dele sofre, que a mãe. Então, quanto mais a gente cresce, mais pressão vem sobre nós, irmãos. Amém? Então, bota assim a mãozinha no seu coração e profetiza sobre você, que eu vou profetizar sobre mim. Diga: eu não vou ter preguiça e nem medo de encarar as pressões, porque eu quero crescer. Amém, irmãos? Nós não somos covardes para entrar dentro de um buraco e dizer: não, eu quero é morrer com a boca escancarada, cheia de dente, igual cantava o Raul Seixas. Porque eu não quero encarar a pressão, eu não quero problema para a minha vida. Na vida tem problema. Amém? Todo mundo sonha em casar, não é? E ter filho. Está solteiro na casa do pai, da mãe, solteira, tem pressão nenhuma. Casa. Aí tem que cuidar do maridão, viu, moças? Tem que lavar as cuequinhas dele, as meias dele, fazer comidinha para ele. O cara casa tem que se virar, porque o cara que é macho ele é que assume a responsabilidade. Eu tenho que dar comida para essa mulher, eu tenho que tratar essa mulher bem, eu tenho que dar roupa boa para ela. Eu tenho que... Aí quer ter filho, vem os filhos, olha a pressão. Então a vida ela é cheia de pressão, amém, irmãos? Então veja bem, no negócio, na família, no emprego, no ministério,
Você quer ganhar almas? Aprenda a conviver com a pressão. Amém? Amém, irmãos? Então, pressão faz parte do nosso crescimento, da nossa vida. As pressões e os problemas nos treinam e capacitam para resolver problemas maiores, pois quanto mais crescemos, mais problemas teremos que resolver. Sabia disso? Por exemplo, Bolsonaro era um deputado lá, né? Falando aquele monte de loucura, a pressão em cima dele era uma, não é verdade? Agora é presidente, imagine a pressão agora sobre ele. É ou não é, irmãos? Até falando melhor o homem está, não fala mais besteira não. Engole seco. Não, mas ele fala o que ele pensa, mas falar besteira igual falava, não fala mais não. Porque agora a pressão é maior. É verdade ou não é, irmãos? Então, precisamos resolver os problemas. Diga, eu preciso aprender, resolver problema com alegria. Amém? Rapaz, tem um problema para me resolver ali. Tem um irmão, o líder do pequeno grupo, diz assim, um casal lá no meu pequeno grupo está se matando. Mulher deu uma surra nele, eu vou lá resolver. Mas vai com alegria, tranquilo, em paz. Amém? Amém, irmãos? Se a gente não tiver prazer em resolver problema, a gente morre. Sabia disso? A gente morre. Precisa aprender a ter prazer nas lutas. Olha a terceira crença. Deus me chamou para ser líder, mas nunca alcançarei o sucesso. Sabia que a gente tem essas crenças? Às vezes causada por ferida da alma. Eu tinha essas crenças quando eu converti. Eu tinha a crença, eu achava que eu nunca ia ter condição nem de me sustentar. Eu era inseguro. Eu achava que eu nunca ia dar conta de sustentar uma mulher. Eu achava que eu nunca ia ter uma casa para morar. Eu achava que eu nunca dava conta. Eu achava até que eu ia morrer novo, que eu achava que eu era muito fraco fisicamente. Eu acho que eu ouvi isso demais na minha infância. Meu pai dizia, ei, Luiz é fraco, nasceu na lua nova. O que é que eu tenho a ver com lua, rapaz? Meu Deus é maior do que lua. Na lua minguante parece que eu nasci, que diz que quem nasce na língua minguante é fraco. Fraco nada, rapaz. Conversa do meu pai, coisa que ele aprendeu. Então a gente tem essas crenças. Eu não vou conseguir, para mim nada dá certo. Isso é crença limitadora. Essas crenças não estão de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, olha só. Aí dentro dessas crenças a pessoa fala, é porque eu não mereço. Irmãos, quem foi que disse que alguém merece alguma coisa nessa terra? Sabia que nessa terra ninguém, nenhum ser humano, nenhum, com exceção de Jesus, merece alguma coisa? O único que tem mérito para merecer alguma coisa aqui nessa terra é Jesus. Ele é o único que não nasceu do pecado. Nós nascemos com pecado na nossa veia, todo ser humano. Até Enoque, o sétimo depois de Adão, que foi transladado. Até Jó, Abraão, todos eles. Nenhum ser humano merece nada de Deus aqui nessa terra. Tire isso da sua cabeça, que você não merece pelos seus méritos. Amém? Nenhum de nós temos justiça própria. Eu aceitei Jesus, irmão, desde que eu aceitei Jesus, eu nunca pequei. Portanto, o céu está preparado para mim. Eu mereço o céu. Merece o inferno, você. Merece céu, não. A nossa justiça própria não merece nada. De forma alguma. Não, isso são crenças. Não é questão de merecimento, é a graça de Deus em nós. Pedro foi isso. Pedro olhou para a sua realidade, afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Pedro não tinha a consciência do perdão pela graça, da purificação dos pecados. Amém, irmãos? Diga comigo, de fato não merecemos, mas não é por merecimento, é pela graça de Deus. Diga comigo, eu sou alvo das bênçãos de Deus, porque o Senhor me purificou e eu sou herdeiro. Diga, eu sou herdeiro de todas as bênçãos através de Jesus. Então olha só, em Cristo nós merecemos sim.
Amém? Não é pelos meus méritos. Jesus não é o único que merece? É ou não é? E eu não estou nele. Ele não pagou tudo que eu devia? Não pagou? Então em Cristo nós podemos todas as coisas. Amém, irmãos? Lembra da palavra de domingo, quando Moisés disse: Senhor, eu estou gago. O Senhor disse: quem foi que fez a boca, Moisés? Não foi eu? Amém? Então veja bem, olha só, nós somos humanos mesmo, nós somos pecadores, nós falhamos. Quem foi que disse que nós não falhamos? Agora eu mereço, não é porque eu não falhe. Não, eu mereço porque meus pecados já foram perdoados. Estão entendendo, irmãos? Eu mereço porque Jesus já pagou o preço. Por isso que eu mereço, nele. Agora, o que nós precisamos fazer? Ser transparente, ser honesto conosco mesmo e com Deus, principalmente no discipulado. Precisamos ser honestos. Amém, irmãos? É isso que precisamos. Olha só, crenças limitadoras. Deus me chamou para ser líder, mas nunca alcançarei o sucesso. Eu não sinto como se eu fosse um sucesso. Eu sinto que eu sou um fracasso. Aliás, as coisas têm dificuldade para dar certo na minha vida. Você vai se levantar na autoridade do nome de Jesus, tomando posse daquilo que Jesus fez na sua vida, tomando posse da palavra de Deus, que diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou você não está em Cristo? Você está em Cristo? Então as coisas têm que dar certo para você. O diabo tem que ir embora. Agora você não pode se basear nesse sentimento. Eu não sinto. Claro que você não sente mesmo. Porque as suas emoções não estão baseadas na palavra. E aí o que a gente precisa fazer? Exercer a fé naquilo que a Bíblia diz e não naquilo que as minhas emoções dizem. O que as suas emoções dizem? Dizem que você não consegue, que você é um fracasso, que você nunca vai vencer. As suas emoções, seu conjunto de crenças, baseado em valores que foram impregnados na sua vida. Acabei de dizer. A crença que eu tinha, porque eu cresci ouvindo que eu tinha nascido na lua nova, na lua minguante, não sei. Então até achar que morrer novo eu ia morrer. Já vou fazer 50. Amém? Esse conjunto de crenças que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que os nossos pecados já foram perdoados. A Bíblia diz que Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por mim. A Bíblia diz que se Deus deu Jesus para morrer por mim, ainda mais as demais coisas. Amém? Então olha só, minha crença precisa ser exercitada naquilo que a palavra diz. A fé é baseada nas verdades bíblicas, verdades espirituais, contidas na Bíblia. Eu não me vejo um líder, um grande líder. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 3, verso 4 a seguir. É por Cristo que temos tal confiança. Por que nós temos essa confiança? Por Cristo. Amém, irmãos? Não que sejamos capazes para nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia. Amém? Olha Paulo dizendo: irmão, seja ousado, irmão. Seja ousado diante de Deus. Seja ousado no mundo espiritual. Seja ousado diante das circunstâncias. Por quê? Porque foi o nosso Senhor Jesus Cristo que fez. Amém? Essa nossa confiança vem dele. Vamos nos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar nessa noite para que essas crenças que têm te limitado, que têm impedido o seu crescimento,
Talvez você era para ser uma pessoa bem mais desenvolvida, profissionalmente falando, intelectualmente falando. Mas as crenças têm te limitado. Talvez espiritualmente falando, você é um líder que já poderia estar produzindo mais frutos. Mas essas crenças limitam. Amém, irmãos? Eu não dou conta, eu estou cansado, a vida é um fardo. Não, a vida é um prazer. Eu vou ter prazer em tudo. Eu tenho que encarar a chuva para ir para o trabalho, então eu vou ter prazer nessa chuva. Amém, irmãos? Eu tenho que encarar o sol, eu tenho que almoçar 3 horas da tarde, eu vou almoçar como um vencedor e não como um perdedor. Perdedor é aquela pessoa que murmura de tudo. Que é isso? Olha a hora que eu estou almoçando, coitadinho de mim. Quantas pessoas estão almoçando meio-dia e quantas não estão almoçando de jeito nenhum? Esse emprego está me consumindo, e quantos que não têm emprego? Essa faculdade está matando, e quantos gostaria de entrar? A vida precisa ser leve, só depende da forma que nós a encaramos. Amém? O ministério é prazeroso, só depende da forma que nós a encaramos. Hoje eu estava meditando ali, me veio na cabeça o que Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Porque às vezes na hora, quando as pressões aumentam, e o cansaço e a correria, às vezes a pessoa pode pensar em desistir. Mas aí, desiste, depois que desiste vai chorar. Pastor, por exemplo, é dono disso. A gente vê pastor... pastor encara cada um aí: estou cansado, vou cuidar da minha vida. Em 3 meses está chorando de novo para cuidar de problema dos outros de novo. Amém, irmãos? Pai, no nome de Jesus, te adoramos, exaltamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Pai, arranca, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, todas as crenças que não vêm da Tua palavra, todas as crenças que nos limitam, que impede, Senhor amado, o nosso crescimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz uma faxina na alma nessa noite, nas emoções, Senhor, e vem, Senhor amado, Senhor querido, nos curar, Pai. Pai, nós queremos, meu Deus, avançar, nós queremos, Senhor amado, Senhor querido, nos comportar, e encarar, meu Deus e meu Pai, a vida, encarar as coisas, a dificuldade, as pressões, conforme a Tua palavra diz. A Tua palavra diz que em Ti nós somos mais do que vencedores. A Tua palavra diz que em Cristo nós podemos todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Te agradecemos. Pai, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa os Teus filhos. Vem nos capacitar, Senhor amado, Senhor querido. Vem com a Tua capacidade sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, eu ministro sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. A vitória é nossa. Deus abençoe a todos.